Fala galera, tudo bom? Tio Willi aqui na área. Vamos começar mais um Chama Tio Willi, hashtag 4. Vou responder perguntas, na verdade, até durar uns 6 minutos esse vídeo aqui. E a primeira pergunta que me fizeram é o seguinte: mercado eficiente, Tio Willi, dispensa a necessidade de valuation? O que acha? Então, essa pergunta aí, ela divide basicamente o mercado financeiro entre duas correntes básicas. Aqueles que acreditam que o mercado é eficiente, ou seja, todas as informações já estão inclusas nos preços e eles refletem tudo que há disponível sobre aquela empresa, tá? E tem as pessoas que acreditam que, na verdade, o mercado não é eficiente, dá pra gente acessar valor em preços subavaliados ou superavaliados. O que significa isso, Túlio? Que dá pra gente comprar empresas que estão, na verdade, muito baratas pelo que elas realmente valem. É o equivalente a você comprar uma nota de $1 por 50 centavos. E essa galera tá toda na escola que o Warren Buffett foi criado, que ele foi treinado nas finanças pelo seu professor Benjamin Graham. Toda essa galera que está na corrente de que o mercado é eficiente, de que a gente não consegue ter resultados extraordinários através de avaliação, porque todas as informações já estão inclusas no preço, elas seguem a filosofia dos acadêmicos da Escola de Chicago, do MIT, de Harvard, todas lideradas aí por nomes famosos como Eugene Fama, Harry Markowitz, o Modigliani, o Miller, o Fisher, todos esses acadêmicos aí que têm várias teorias em linha com o mercado eficiente. E o que o Tio Willi acredita no final das contas? Eu acredito que os dois estão certos, porque 95% do tempo o mercado ele será eficiente. E se isso não fosse verdade, a gente estaria vendo aí investidores ganhando do índice com muito mais facilidade. O Warren Buffett não estaria há 10 anos sem ganhar do S&P 500, que é o índice americano. Mas, por outro lado, eu acredito também que em 5% do tempo o mercado ele não é eficiente. Ou seja, existe uma oportunidade muito clara da gente ganhar comprando ativos subavaliados e esperando eles chegarem aí no seu valor justo. Que momentos são esses? São aqueles momentos de alta volatilidade que o mercado está louco, que o mercado ele não consegue precificar bem as coisas. Acontece todo momento? Não acontece todo momento. São em períodos específicos, janelas de oportunidade que quem está no mercado financeiro há pelo menos 10 anos já viu ocorrer uma ou duas vezes. O que significa? Porra, de 10 anos, gente, você encontrar 2 meses que você consiga fazer investimentos super descontados, onde ao longo do tempo você vai alcançar a avaliação do preço justo, isso aí é o que está mais em linha com o que eu vejo na realidade, tá? É por isso que a gente tem que ser disciplinado para esperar os melhores momentos para investir, esperar um momento onde o mercado vai ficar desequilibrado, onde ele vai ficar mal precificado, e aí você vai ter a oportunidade de aportar em boas empresas por um preço justo. O que isso significa aportar a um preço justo em boas empresas, Chúlio? Normalmente, as melhores empresas, elas estão sendo negociadas a uma sobrevalorização, ou seja, o mercado ele vai tender a superestimar as melhores empresas. Por quê? Porque elas são raras, porque elas são difíceis de achar e aqueles que conseguem achar essas empresas normalmente não gostam de se desfazer delas. E aí, a partir de uma avaliação feita por você trazer a valor presente os fluxos futuros daquela empresa, você consegue chegar num preço justo. E se você comprar essas empresas por esse preço justo, eu tenho certeza que você vai fazer um bom investimento no longo prazo. Por quê? Porque essas empresas são muito raras de você comprar elas a valor justo. Então, olhando assim em retrospectiva, quando o Benjamin Graham falava, você deve tentar comprar empresas no máximo a 15 vezes o preço-lucro, pensei assim, cara, eu encontro tantas empresas aí com preço-lucro abaixo de 15, mas elas normalmente não são um bom investimento. Na verdade, existe uma probabilidade aí de 50-50 dela ser um bom ou um mau investimento, mas no caso que eu estou falando aí, a gente está falando de você ter
ótimas empresas que normalmente são avaliadas a 20, 25 vezes o seu lucro por 15 vezes. Então ela tá barata. Por quê? Porque ela tem muita qualidade pelo valor que você pagou, tá? Então, como que a gente deveria agir, investir baseado aí nessas duas correntes que eu falei, né? Ou você admite que você não consegue alcançar o valor intrínseco de certos ativos e aí você prefere ter uma carteira diversificada onde você vai ser a média, ou você vai ter que ser muito disciplinado, muito paciente, porque essa oportunidade ela não vai aparecer a todo momento, mas quando ela aparecer você vai fazer uma aposta super concentrada, onde você vai quebrar a dinâmica normal das finanças, que é o quê? Quanto mais risco, mais retorno. No Value Investing, que é aí a metodologia que você acredita que o mercado não é eficiente, que na verdade você consegue ter maiores retornos com menor risco, aí você vai usar o Value Investing para achar essas oportunidades. Você vai focar muito mais no balanço patrimonial do que qualquer outro relatório que a empresa te fornecer, até mesmo a DRE. Por quê? Porque você consegue extrair a partir do balanço patrimonial o fluxo de caixa da empresa, tá? Então, essa pergunta eu até acabei me excedendo um pouco, mas é porque ela domina aí basicamente toda a literatura acadêmica aí, que a gente tem sobre investimentos, tá? Outra pergunta que me fizeram aqui que eu achei muito boa é a seguinte. Vamos ver aqui, ó, baixar. O que você acha de gente que dissemina o ódio contra o dinheiro? Cara, isso aí é um baixo nível de consciência, na minha opinião, né? E isso, na verdade, é a primeira coisa que a gente tem que trabalhar quando a gente quer se tornar um investidor de sucesso. A gente quer ter sucesso no pilar financeiro. É justamente desassociar de que Deus não quer que você seja rico, de que ser rico é pecado. Pelo contrário, isso aí é só uma interpretação de um segmento aí que a gente vê na sociedade. Mas se você pegar aí a história dos protestantes e de sociedades que realmente têm a cabeça mais avançada para o sucesso financeiro, eles vão ver que eles falam que o sucesso financeiro é somente consequência de muito trabalho, muita dedicação, muita seriedade, muito compromisso com certas atividades, e aquelas pessoas que realmente pagam o preço, elas merecem ter esse sucesso, e esse sucesso ele merece ser repartido. E aí você entra num segundo ponto, que é o quê? A mentalidade de abundância. Quando você tem mentalidade de abundância, você não julga quem tem sucesso, você se inspira em quem tem sucesso, você modela as pessoas que você considera que são bem-sucedidas para que você tenha atitudes em linha com o que elas vivem e pregam, e aí vai ser uma consequência você ter as recompensas financeiras que essas pessoas alcançaram, tá? As pessoas que têm ódio de quem tem sucesso financeiro, na verdade elas estão querendo nivelar por baixo e fazer o que as pessoas fracas mentalmente acabam fazendo, que é trazer para baixo ao invés de impulsionar as pessoas para cima, tá? É muito mais fácil você se conectar num baixo nível de consciência do que num alto nível de consciência. Por isso que a sociedade, ela basicamente está num baixo nível de consciência. Por quê? Porque as pessoas se identificam mais com as pessoas que estão sofrendo, sentindo culpa, sentindo medo. Isso aí é baixo nível de consciência, tá? Então, gente, se você quer almejar aí uma posição financeira bem sucedida, de destaque, comece fazendo aquilo que as pessoas não estão dispostas a fazer, que é justamente acordar cedo, trabalhar mais que a média, ser pontual, respeitar o tempo dos outros, respeitar a história dos outros, e aí, como consequência, você vai ser valorizado pela sociedade, e o dinheiro ele não é nada mais, nada menos do que isso. A sociedade te valorizando por certas características, nem sempre são justas, mas na maioria dos casos é justo sim. O que não é justo? Não é justo médico ser mal pago, professor ser mal pago, as pessoas não terem oportunidades equânimes aí de alcançar o sucesso. Ou seja, a gente tem que dar um suporte maior para as pessoas que não têm oportunidade na sociedade, mas a gente não pode fazer caridade, a gente tem que dar oportunidade, porque
Se você nunca ouviu falar, nunca ouviu o Bill Gates falando sobre isso, as pessoas, elas não querem que você seja caridosa com elas. Elas só querem equidade. Elas querem ter condições iguais de competir pelos mesmos recursos que você. As pessoas não querem esmola. Isso aí, na verdade, diminui a autoestima da pessoa. Deixa ela numa situação de vítima, de frágil perante a sociedade. Na verdade, você quer empoderar as pessoas, tá? Terceira pergunta aqui pra gente finalizar, gente, é o seguinte. Primeiro ano na bolsa e estou perdendo do Ibov, mas tranquilo, vamos pensar no longo prazo. Cara, isso aí que você falou tá totalmente alinhado com o que eu vivi, com o que eu vejo a maioria das pessoas vivendo e o que é normal em qualquer atividade, né? Você tem uma curva de aprendizado que não acontece no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, mas a partir do momento que você entende a dinâmica do jogo, você consegue evoluir mais rápido e, é claro, você vai ter que errar para aprender, porque a gente acaba pessoalizando demais as situações. E quando a gente erra, a gente toma aquela lição com muito mais força, né? Ela fica muito mais marcada na gente e a gente consegue realmente evoluir a partir daquilo. O importante é que a gente não cometa erros que vão tirar a gente do jogo, aqueles erros que vão fazer a gente não conseguir se recuperar. O que seria no mercado financeiro um exemplo disso? Se você tem quedas na tua carteira acima de 70%, pô, você vai ter que dar 200, 300% para recuperar a estaca zero. Então, erre devagar no começo, tenha calma, seja conservador, procure ativos com uma menor volatilidade, porque aí você vai ter a capacidade de corrigir o caminho ao longo do tempo, para que você não fique de uma forma assim, eliminado do mercado, né? Porque se você tem uma queda de 70%, 60%, 80%, matematicamente é difícil voltar para a estaca zero, porque você vai ter que ter uma rentabilidade muito grande e você começou perdendo. E segundo, a gente também não pode ter um erro grande o suficiente, que aquilo vai minar a nossa confiança e vai impedir que a gente aprenda com aquele erro, porque a gente vai acabar sendo soterrado por aquele erro, né? Então, empresas lucrativas é um bom começo. Por quê? Porque é normal que elas continuem tendo lucro no futuro. Empresas com menos volatilidade na sua receita também te dão mais oportunidade de aprendizado. E aí a gente está falando de empresas de concessão, a gente está falando de empresas elétricas, a gente está falando de empresas consolidadas no seu mercado, número 1 ou número 2. Aí você vai ter que analisar com mais profundidade essa indústria para entender realmente aquilo que você está se metendo, tá? Se a gente fosse falar de classes de ativos que vão de encontro, não sei, eu acho que isso aí pode estar errado o que eu estou falando, que elas vão em choque, né, com isso que eu estou falando, a gente começaria com renda fixa, a gente poderia aumentar a duration dessa renda fixa para aumentar um pouco a volatilidade e isso incrementar um pouco os teus retornos. Depois seria um segundo passo, fundos imobiliários, porque as receitas são menos voláteis, a atividade ela é mais fácil da pessoa, do investidor médio, entender. E por último, você iria para essas ações com menor volatilidade, depois ia para turnarounds e atividades aí mais arriscadas, mas que demandam um pouco mais de competência técnica e experiência também, tá, gente? Fico por aqui no Chama Tio Woody, #4. Se você gostou dessas perguntas, quer incrementar alguma coisa nelas, pode fazer. Se você quiser deixar perguntas aí para a próxima edição, fica à vontade também. E é só o começo, galera. Tamo junto.